Olá, meu nome é Beatriz Utra Rosa, sou graduanda do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, fui orientada pela professora doutora Silvia Amara Pires de Freitas, também da UEM, e vou apresentar o trabalho intitulado A Noção de Empatia para Sartre, que é um recorte da pesquisa de iniciação científica, um PIC, de cunho teórico-conceitual, intitulada Reflexões acerca do Outrar, conceito de empatia para Russell, Sartre e Rogers, que teve início em maio de 2019 e terminou em abril de 2020. Para entender a empatia para Sartre, foi necessária a compreensão prévia de algumas noções, por exemplo, do eu, do outro e da intersubjetividade, que foram delimitados como os nossos objetivos específicos. Sartre inicia a reflexão do eu realizando um diálogo com Edmund Husserl, questionando sobre o ego ser transcendental. Enquanto que em Husserl o ego unifica as vivências, cria a consciência transcendental e coloca entre parênteses o fenômeno, a fim de compreendê-lo tal qual ele é, pela redução fenomenológica, também chamada de Epoché, Sartre o contesta, alegando que não há possibilidade de existência de um ego transcendental, considerando inclusive que contrariaria a noção de consciência intencional. Sartre acredita que o eu está no mundo, assim como as coisas e os outros. Por conseguinte, o que ocorre é a transcendência do eu, ou seja, o eu é visado pela consciência e não o que visa. No livro A Transcendência do Ego, de 1934, Sartre menciona que o ego não é proprietário da consciência, ele é objeto dela. Portanto, é a própria consciência que intenciona os fenômenos e que é capaz de negar conhecimentos prévios, quer dizer, realizar a redução fenomenológica. A consciência não é substancializada, ela nada é. Não coincide com o objeto que visa, e por isso ela é pura liberdade para afirmar e negar o ser. Ademais, a consciência nasce da relação do indivíduo com o mundo, e ela é tanto consciência de mundo quanto consciência de si. E é por ser consciente do que visa que se faz possível conhecer tanto o mundo quanto o eu, que é a síntese dos estados, as ações e as qualidades do indivíduo, a realidade humana, basicamente. Se é o indivíduo que, pela experiência, constrói o conhecimento pelo que visa, é importante ressaltar que o mesmo fenômeno, visado por pessoas diferentes, pode ter diferentes sentidos, e isso ocorre nas relações interpessoais. Por exemplo, entre como eu me viso e me conheço e a maneira como o outro me visa, são distintas, são completamente diferentes. Nessa relação intersubjetiva entre eu e o outro, o pensamento de Sartre, presente na obra O Ser e o Nada, publicada em 1943, irá revelar um pessimismo. Tanto o meu olhar sobre o outro quanto o olhar dele sobre mim são reificantes recíprocos do nosso respectivo ser. De eu sujeito, dotado de liberdade, do campo transcendental sou transformado pelo olhar do outro num eu objeto, acabado e totalizado. Ainda que no Ser e o Nada, Sartre reconheça a importância do outro na mediação entre mim e mim mesmo, para minha constituição como sujeito e para o meu autoconhecimento, para ele, nessa fase, seu pensamento, a intersubjetividade se dá pelo conflito. Contudo, posteriormente, Sartre oferece uma solução para superar essa relação conflituosa. Como ele radica o conhecimento da vivência, não no cogito, para conhecer o outro será necessário compreender sua vivência. E, para tanto, é imperativo que se conheça como o outro apreende o mundo, como ele visa e significa esse mundo. E, para isso, a empatia será a atitude elementar. Já que o outro é o que eu não sou, ele só pode ser compreendido como referência dele mesmo. E é pelas suas ações, pela expressão de suas vivências, que temos a noção de sua experiência vivida. E, portanto, uma compreensão do outro, desse outro que está diante de mim. Além disso, em Crítica da Razão Dialética, livro publicado em 1960, Sartre ampliará sua compreensão de intersubjetividade, situando a subjetividade na história, logo, na relação com o campo sociomaterial. Dessa maneira, ele reconhece a necessidade do coletivo para superar a escassez, isto é, a limitação dos recursos materiais comparado à necessidade de todos os seres humanos. Essa compreensão do outro é possível realizar por meio do método fenomenológico e do método progressivo-regressivo, já que é uma maneira de compreender a singularidade na relação com o universal, tomando a própria pessoa como referência e acompanhando seus movimentos dialéticos. Dessa forma, concluímos que os escritos posteriores de Sartre nos indicam que a atitude empática é indispensável, não só para a compreensão da vivência do indivíduo, mas também para pautar a compreensão nas relações dos indivíduos em grupos e coletivos. Muito obrigado pela atenção.